Olá, amigas e amigos. Quero gastar hoje uns 10 minutos da nossa conversa para tratar do tema da política externa norte-americana sob o novo governo Biden. Já está clara a conduta do governo Biden na cena internacional. Nesses 60 dias, desde a posse, ele certamente marcou a diferença com o antecessor no ambiente interno, com grande imunização contra a Covid-19 e com o programa Plano de Resgate americano, de 1,9 trilhões de dólares, para amenizar os efeitos da crise sobre as famílias e estimular a economia. No plano externo, também para demarcar com Trump, Biden sinalizou o respeito ao multilateralismo, reposicionando os Estados Unidos no Acordo de Paris, que rege medidas de emissão de gases de efeito estufa, igualmente na OMS, Organização Mundial de Saúde, e voltou a pagar a cota de 250 milhões de dólares para a entidade. Além disso, anunciou a candidatura dos Estados Unidos para um mandato permanente no Conselho de Direitos Humanos da ONU. São medidas muito importantes, bem-vindas. Entretanto, o que está em xeque é a real condição que terão os Estados Unidos em repor o antigo papel na ordem global com orientação do cosmopolitismo liberal, que é também guerreiro do Partido dos Democratas. Isso é bem refletido nos estudos de José Luiz Fiore, e é preciso dizer que, de vários modos, os Estados Unidos hoje são mais questionados e enfraquecidos no mundo. Aliás, até Jimmy Carter, ex-presidente norte-americano, afirma que os Estados Unidos estagnaram sua economia e está em declínio porque promovem guerras contínuas contra outros povos e nações. As nevrálgicas relações com a China e Rússia comandam o eixo de intervenção externa do governo dos Estados Unidos. Aí tem se desvelado por completo a política de Biden. Procurando recompor a influência com os aliados anteriores a Trump, os EUA intitulam tais relações com China e Rússia como de cooperação e confronto. Mas isso é linguagem diplomática, até porque não estão em condições de impor nada. O que está em curso é o que se pode chamar de uma guerra contínua e multilateral por todos os meios e com armas de todos os tipos para derrotar a China e conter militarmente a Rússia, com vistas à disputa hegemônica do mundo pela ponta tecnológica, na qual o dinamismo norte-americano está posto em questão. O confronto vai prevalecer e pode se agudizar ou amenizar segundo as conveniências e o próprio curso das disputas internacionais. Como já é claro, essa política de confronto como eixo central da política externa norte-americana é uma política de Estado, não é uma política apenas de governo. Ela é ditada pelo establishment financeiro e econômico que comanda inúmeras instituições estatais naquele país. É nessa ordem que se alinham os fatos recentes que quero tratar aqui. Nesses 60 dias, Biden mobilizou forças para mandar um sinal militar para a China e Rússia. Os Estados Unidos criaram uma força-tarefa contra Pequim, enviaram porta-aviões para o Mar do Sul da China, também para o Estreito de Taiwan, e mandaram bombardeiros para o Ártico, o Oceano Ártico. O foco dessa força-tarefa é conter os esforços chineses, foi o que afirmou o governo dos Estados Unidos. Mas todos sabem, a unidade da nação chinesa é o maior vespeiro em que podem se meter os Estados Unidos. Nesse cerco à China, Biden renova a aliança com Austrália, Índia e Japão, aliança conhecida como Quad, Q-U-A-D, em desafio explícito à China. As nações do Quad já haviam realizado os exercícios navais na Baía de Bengala e no Mar da Arábia, semanas depois de representantes estrangeiros dos 4 países se reunirem em Tóquio. A Austrália participou pela primeira vez em mais de uma década. Também sinalizou uma abordagem mais dura em relação a Moscou do que o seu antecessor Donald Trump, pôs em pauta a prisão do líder oposicionista Navalny, a situação da Ucrânia, a suposta ciberespionagem russa nos Estados Unidos e a prorrogação por 5 anos do acordo nuclear Novo START, que tinha sido assinado em 2010 entre Obama e Medvedev. Depois,
Biden anunciou sanções do EUA e da União Europeia contra a Rússia, tendo como mote o suposto tratamento dispensado ao opositor Navalny, num lance constrangedor. Ao chamar Putin de mentiroso publicamente, Biden recebeu uma resposta humilhante do altivo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ainda no tabuleiro de xadrez geoestratégico, devemos nos lembrar que em 25 de fevereiro os Estados Unidos atacaram posições na Síria, que alegam serem ocupadas por milícias iranianas. Neste caso, o ataque foi uma mensagem ao Irã, em torno do contencioso do retorno ou não dos Estados Unidos para o acordo nuclear com aquele país. Os iranianos dizem que querem esse retorno, mas nós temos o acordo firmado em 2015 e os americanos querem impor novas condicionantes, alimentando um impasse. Lembremos-nos também que os Estados Unidos ainda possuem 5 bases militares no Iraque. Mas nada se compara ao espetáculo pouco edificante das conversações dos Estados Unidos com a China no Alasca, ainda na semana passada. Ali foi explicitado o diapasão de confronto do governo Biden. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, enumeraram uma lista de áreas onde os dois lados estão fundamentalmente em desacordo. Eles se referiam às ações da China em Xinjiang, em relação a Hong Kong, ao Tibete e cada vez mais Taiwan, bem como as ações que a China está realizando no ciberespaço. Até aí, nada de novo. Os Estados Unidos acusam que a China ameaça a ordem baseada em regras que mantém a estabilidade global. É por isso que não são meramente assuntos internos e os Estados Unidos se sentem na obrigação de levantar as questões como o fizeram nesse encontro do Alasca. O que houve de novo foi o tiroteio, o padrão do tiroteio. O diplomata chinês respondeu de pronto: "Vocês querem falar com a China de uma posição de força? Então tudo isto aqui hoje foi planejado e orquestrado? É assim que vocês esperam conduzir este diálogo? Esta não é a maneira de lidar com o povo chinês. Se os Estados Unidos querem lidar adequadamente com o lado chinês, então vamos seguir os protocolos necessários e fazer a coisa da maneira certa." Ele continuou: "Essa não deveria ser a maneira como alguém deve receber seus convidados. Saibam, a China salvaguardará firmemente sua soberania nacional, segurança e interesse de desenvolvimento." Acrescentou que o desenvolvimento e o crescimento na China são irreversíveis e que o que a China quer, a comunidade internacional seguem, é defender o sistema internacional centrado nas Nações Unidas e a ordem internacional sustentada pelo direito internacional, e não aquele que um pequeno número de países da chamada ordem internacional baseada em regras. É interessante registrar também que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o experiente Sergei Lavrov, visita a China na segunda-feira próxima para se encontrar com o diplomata chinês a pedido da China. A aliança entre os dois países é estratégica. Por essas e outras, vamos acompanhando o desenvolvimento dessa cena internacional, mas como se vê, temos uma transição de hegemonia internacional jamais ocorrida em tempos pacíficos e ela promete desenvolvimentos disruptivos, cujos desfechos são incertos. Essa é a principal marca da ordem global na atualidade. É isso. Até a próxima, amigas e amigas.